Vamos dar início à nossa escola bíblica, vamos? Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Atos, capítulo 26. Atos 26. É um versículo que eu vou sempre buscar. Eu podia ir buscar outros, principalmente no Velho Testamento, mas eu prefiro este. Está sempre nas palmas das nossas mãos obedecer a Deus e ter o fruto dessa obediência. E uma das coisas que eu vos posso dizer com relação a isto é que, ao longo de uma vida com Cristo, nós vamos ter muitas oportunidades para mostrar a nossa obediência. Posso-vos dizer muito claramente que 95% das vezes que Deus testa a nossa obediência, nós não damos conta que estamos a ser testados. E estamos tão distraídos que nem sabemos que Deus está a pôr o nosso coração à prova. Eu já não digo 100%, porque há sempre aquele religioso que diz, eu sei, eu estou sempre a par, eu estou sempre com os dois olhos abertos. E então, só para ninguém ficar triste, eu digo isto assim. Mas eu preciso de, já que me propuseram este tema, e eu acho bom, um tema bom, eu preciso de falar ao vosso coração sobre isto. Já que vamos falar sobre isto, a Bíblia fala de muitas pessoas. A Bíblia fala de muitos servos, ok? A Bíblia não fala de propriamente pessoas proeminentes. Por exemplo, deixe-me dar aqui um exemplo muito claro. Não fala do imperador de Roma, uma única vez. Diz apenas que Paulo teria que se apresentar a Roma e ao imperador. Provavelmente ao imperador, mas não fala dele. Não fala muito dos governadores da Palestina, da Ásia Menor. Não fala. Fala um bocadinho de nada de Pilatos num episódio que marcou o resto da vida dele, carreira dele. Recentemente descobriram mais alguns escritos romanos sobre Pilatos. Ele suicidou-se, a mulher deixou-o, passado não sei quanto tempo, e ele caiu em desgraça perante o imperador e perante Roma. Passado alguns anos foi colocado noutra região e acabou por se suicidar. Fala de Herodes, que era um fantoche, não era governador, não era nada. Era o ex-governador da Palestina. Mas ao fim e ao cabo não fala muito dele, diz apenas que era um beberrão, um estúpido, uma pessoa que não tinha qualquer contemplação pela vida, manipulado pela sobrinha, andava embeiçado por ela, andava a dormir com ela, andava ali naquelas cenas. E então, até nisso, a fama com que este governador, que não era governador, não era nada, não é? Tinha um título, mas não era só para a malta da região não se rebelar. Era um adúltero, era um déspota e um gastador, e nem o pai dele, que teve que morrer para que Jesus pudesse e a família pudessem voltar à Palestina, não é? Claro que vocês estão a pensar o mesmo que eu. Tem no Velho Testamento. É a primeira de Reis, segunda de Reis, primeira de Crónicas, segunda de Crónicas. Sim, irmãos, mas isso é história. História de Israel.
não é? E se vocês forem a ver, é sempre para dizer se eles foram ou não obedientes a Deus. Sempre para contar a história deles, se eles cumpriram com os desígnios do Senhor Jesus, da palavra, da lei, com os desígnios de Deus ou não. Se eles andaram nos caminhos chamados retos ou não. Portanto, não há uma história que conta... Por exemplo, fala do centurião, um homem em preeminência, mas foi apenas para mostrar que aquele homem, apesar de incrédulo, foi mais crédulo que muitos outros. Ok? Ele teve a fé, uma fé enorme. Não teve fé nenhuma. Ele foi prático. Ele foi objetivo. Coisa que por vezes você e eu não conseguimos ser, porque queremos ser lógicos. E o que ele mostrou é que nem a autoridade tem lógica. O exército não tem lógica. Porque quem está em comando pode ser um autêntico nhurro. Pode ser uma pessoa que não perceba patavina de autoridade e de táticas e de estratégia e seja como é que se diz, uma pessoa que não tenha capacidade nenhuma. No entanto, está em autoridade. O que ele mostrou através daquele episódio com Jesus é que ele entendeu o princípio da autoridade e que a palavra obedece ao princípio de Deus. E é por isso, irmãos, que eu quero que vocês entendam isto de uma vez por todas. Que alguns dos que hoje já não têm Deus com eles, nem o Espírito Santo de Deus, e os frutos logo mostram, parece que, e aparentemente, ainda há milagres a acontecer naquelas denominações. Mas Deus não está lá há muito tempo. Só que é o princípio da palavra. O princípio da palavra. O que é que fez Lucifer aguentar estar na presença de Jesus durante 40 dias e 40 noites? O ele respeitar a palavra, o princípio da autoridade. Ele foi tentá-lo, mas não foi tentá-lo como sendo eu sou o maior, eu sou maior do que tu. Ele queria era que ele pecasse, que ele falhasse, que ele desobedecesse. E aí sim, ele poderia pôr-lhe o pé no pescoço e dizer, eu sou maior do que tu. Tu, neste momento, como pecaste, és igualzinho a mim. E eu tenho autoridade sobre este mundo. Tu não. Vocês estão a compreender? O princípio da autoridade não tem nada a ver com a obediência. Aquela história da obediência cega aos homens vai nos levar ao fim de nós mesmos. Mas a obediência cega a Deus, e por isso é que é importante ter a certeza de que é Deus, vai nos levar ao fruto e à bênção e a tudo aquilo que Deus tem para nós. Quem é que me está a compreender? E quando eu digo que a Bíblia fala de muita gente, mas, por exemplo, não fala de imperadores, não fala de governantes, não fala de rei, fala do rei Agripa. O que é que fala do rei Agripa? Que estava a visitar Roma e ouviu a história de Paulo, ouviu Paulo pregar o Evangelho, que era a vida de Paulo, era o Evangelho. E porquê que a vida de Paulo pode ser considerada o Evangelho? Porquê que eu posso dizer isto? Mas Paulo perseguiu os judeus. Sim, mas entretanto, o que aconteceu? Ele teve algo que muitos de nós não tivemos. O encontro real com Jesus. E ao ter um encontro real com Jesus, o que é que ele fez a seguir? Ele arrependeu-se. E percebeu o que é que ele era. E ao perceber o que é que ele era, ou seja, os seus olhos... ele ficou cego, mas os olhos dele abriram-se. Os olhos da mente e do espírito. O que aconteceu? Ele começou a orar para que não caísse sobre ele tudo o que ele tinha feito. Compaixão, misericórdia. Eu imagino a oração dele para com Deus. Estou tão arrependido. Ao ponto de Deus mandar Ananias orar por ele. Para lhe restabelecer a visão e dar-lhe a chave do ministério. Eu quero dizer a vocês
que a todos vocês, todos os que estão aqui hoje, e alguns dos que vão ver este vídeo, e alguns dos que vão ouvir este áudio ainda esta noite, Deus já vos deu a chave do vosso ministério. E porquê é que vocês ainda não destrancaram? Porque ainda não foram obedientes. Destrancar o quê? Destrancar a escada que me vai fazer passar pela perseguição, pelos maus tratos, pelas acusações, pela cruz, pela, como é que se chama, a via dolorosa, que me vai fazer sangrar, que me vai fazer cair no chão, mas é uma escada que me vai levar mais perto do Senhor. Vocês estão a compreender? A obediência leva-nos perto do Senhor. Às vezes temos de ser obedientes a Deus mesmo sem compreender. Não é ao pastor. Às vezes, por exemplo, no meu caso, já tem acontecido eu dizer assim: vocês confiam em Deus, confiamos, então confiem em mim também neste assunto. Porque eu sei que aquilo que eu estou a fazer é em obediência ao Senhor. E pode parecer uma maluqueira, pode parecer uma coisa abstrata, pode parecer uma coisa tão estapafúrdia que as pessoas pensam: ele é maluco. Mas o que é certo é que quando nós estamos em obediência a Deus, mas ouça, é preciso ter a certeza que estamos mesmo em obediência a Deus. E quando estamos em obediência a Deus, sabe o que acontece? Deus põe a sua bênção. Deus derrama a sua bênção. Eu não estou a falar de dinheiro, ok? A gente ainda temos aquela mania de bênção de dinheiro e tal. Não. Às vezes a bênção é apenas a presença dele connosco. A maior bênção. Você sabe qual foi a maior bênção que o povo de Israel teve quando Deus desceu sobre o Monte Horebe, o Monte Sinai? Vocês sabem. Não foi, ou mesmo quando Deus os tirou da terra do Egito, não foi aquela riqueza, aquelas peças de ouro que os egípcios foram dar ao povo de Israel, como tipo, sabe, aquela oferta do vai e iliba-me. Eu dou-te esta oferta para me ilibar de todo o mal que eu te possa ter feito. Porque o povo era mau para eles. O povo egípcio eram maus para eles. Não era só os príncipes e o faraó. O povo era mau para eles. O povo tinha ciúmes deles. Porque eles habitavam numa terra de lama e tinham tudo. E os outros habitavam numa terra linda e não tinham nada. Tinham areia. O que é que vamos jantar, mãe? Areia com areia e um bocadinho de areia também, que a mãe fez. Enquanto que eles comiam melancias, carne. E eram escravos. Mas Deus dava-lhes tudo. Quiseram a libertação, tudo bem, quiseram voltar ou quiseram continuar a caminhada para ir para a terra prometida, tudo bem, e Deus deu-lhes essa capacidade. Saíram com uma mão à frente e outra atrás, sim, porque foi a fugir. E quando chegaram ao Mar Vermelho, perceberam que estavam encurralados. Quantas vezes você não ficou já encurralado por ter tomado uma decisão fraturante? Eu, quando saí de um certo ministério, eu saí com uma mão à frente e outra atrás, e de repente senti-me encurralado, sem emprego, sem dinheiro, sem nada, com dívidas, sem ministério. E é aí que o diabo nos apanha. Ou somos obedientes, ou voltamos à escravidão. E às vezes a escravidão não tem a mesma cor, não tem o mesmo nome, não tem o mesmo local, mas não deixa de ser escravidão. Vocês estão-me a compreender? O povo atravessou o Mar Vermelho, um bocado incrédulos, ainda hoje devem estar lá, já feitos em pó, a pensar como é que aquilo aconteceu. Mas o que é certo é que o povo passou. E quando perceberam que iam atravessar o deserto pelo lado mais longo, desanimaram. Não compreenderam, porque é o que acontece comigo e consigo. Quando Deus diz assim: eu vou-te dar isto, os sonhos que eu já tive, os sonhos que vocês já tiveram, tudo o que Deus já nos mostrou, e parece que nunca mais acontece, e o único que parece que está calmo, sossegado e com paciência sou eu. Eu sei que vocês estão desejosos de ver isto cheio, eu sei que vocês estão desejosos de ver 4, 5, 7 reuniões por domingo, e entra uma multidão, sai uma multidão, entra outra e nunca para.
Mas eu estou muito calmo, estou muito sossegado, eu estou muito sereno, confiante no tempo de Deus. E levo o tempo que levar, porque Ele vai cumprir aquilo que mostrou, aquilo que Ele falou. E na vossa vida a mesma coisa. Em todas as áreas. É preciso nós não deixarmos de obedecer a Deus. O povo foi contrariado. Então o que é que Deus fez? Porque começou a perceber que eles já estavam a murmurar. Tinham saído da escravidão nem há 2 semanas. Já estavam a murmurar. Não temos água. E ai que saudades dos bifes do lombo, do talho do Zé Maria. Ai meu Deus, os alhos porros. Quem é que tem vontade de comer alhos porros? Por amor de Deus. Ai, as melancias do Egito. Mas vocês andavam com lama até ao tornozelo e eram escravos e faziam tijolos, às vezes com palha, e depois houve uma altura que tiveram que ir apanhar a palha durante a noite. Tinham que ir durante a noite apanhar a palha para juntar à lama para solidificar os tijolos, porque eles tinham que continuar a fazer aquela quantidade de tijolos. E não deixaram de fazer churrascos e de assar o cabrito ao domingo para o pastorinho. E o que é certo é que quando chegaram ao deserto, nem 2 semanas tinham feito de estarem cá fora, já estavam a murmurar. E Deus deu-lhes água e deu-lhes codornizes, passarinhos fritos. A ganância foi tanta que ainda a carne estava nos dentes e Deus já estava a dizer: vai-vos sair pelos narizes, vai-vos sair pelos ouvidos, vocês vão vomitar essa gaita toda. A gaita é a versão João Viegas. Porquê? Porque no meio daquela coisa toda havia desobediência. Já se tinham esquecido do propósito. Então, mas para que é que Deus me libertou? Não foi só para sair da escravidão. Foi para eu fazer a vontade dele. Sabe quando é que o povo entendeu? Eu vou-vos dizer quando é que o povo entendeu. Ao fim de 40 anos no deserto, quando começaram a cair um após outro. Porque a geração que veio a seguir, eles entenderam. Quando Josué disse: agora estamos prontos para passar o Jordão, não houve murmuração. Ninguém pediu carne, ninguém disse: as melancias que eu comia quando era miúdo. Ninguém falou nisso. Nem ninguém disse que não havia água. A mentalidade já era outra. Ou seja, a obediência a Deus muda o nosso paradigma, muda a nossa maneira de pensar. Porquê? Porque Romanos 12:2 é real. Diz para eu não me conformar com este mundo e renovar a minha mente com a palavra de Deus. Quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, sabe o que acontece? Eu deixo de pensar como o mundo. Como é que o mundo pensa hoje em dia? E aparece um fulano a dizer: pão para todos, circo durante 3 semanas. Já ninguém se lembra que há problemas no país, né? Violadores e corrupção e falta de emprego. E já ninguém se lembra que até há estrangeiros e que a imigração, anda aí tanta gente agora a bater na imigração e nos imigrantes. Basta haver papas e bolos e haver festa e pão e circo, está tudo bem. Esta é a maneira de pensar do mundo. Mas nós que temos Jesus e temos a palavra de Deus para renovar o nosso coração, com circo ou sem circo, a gente pensa em Jesus Cristo como a solução, como o caminho, a verdade e a vida, como aquele a quem pomos os olhos e em obediência prosseguimos para o alvo, para aquilo que Ele preparou para nós. Porque Ele disse: a casa do meu Pai tem muitas moradias, muitas vivendas, casinhas na praia. Certo? Agora você diz-me assim: mas porquê que você me mandou abrir em Atos 26:19? Sabe que o 19 diz assim, é o versículo que Paulo usa. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Atos 26:19. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E sabe o que é mais impressionante nisto tudo? É que ele foi espancado, apedrejado, perseguido,
pessoa de vida, passou por naufrágios, inventaram injúrias contra ele, fizeram-lhe 30 por uma linha. E atenção, não foi tudo fácil. Ele tinha que trabalhar. O fulano trabalhava e trabalhava bastante. Era fabricante de tendas e olha que não é fácil. Muitas das vezes trabalha-se à noite com o candeeiro, ali a cozer, a juntar as peças de tecido e a pensar como é que e agora esta aqui, vamos cortar aqui para fazer esta coisa. Paulo, tens ali uma encomenda de um comerciante que quer 3 tendas para pôr por cima das bancas. Lá vai ele fazer com os ilhéus. Sabe o que é um ilhéu? Já pensou que é preciso ser perito nisto que se está a fazer, que é para a coisa não estragar, que é para ter mais encomendas, que é para dizer, olha, quem me fez isto foi o Saulo de Tarso. O gajo é bom, pá. Então, mas não é esse que prega ali. Prega, mas também faz tendas. Vocês estão a perceber? E não foi fácil. E, no entanto, quando ele diz isto ao rei Agripa, ele já está prestes a ser degolado. Ele já está prestes a ser condenado. Já se passaram 26 anos do dia de Pentecostes. Cada capítulo de Atos é um ano que passa. Vocês compreendem o que eu estou a dizer? Quer dizer que ele foi salvo no capítulo 8, certo? Então, ele já há 18 anos que ele estava neste caminho. Eu sei o que é que ele está aqui a dizer, porque esta igreja faz este ano, já fez 17. 18 já fez que eu estou livre, que eu sou independente e livre. E vocês dizem que foi fácil. Não. Não foi fácil. Eu ainda hoje trabalho, tenho o meu emprego. E é como diz o pastor Jonas Santana, é uma vida tripla. Porque é a igreja, é a família e é o trabalho. E o trabalho exige-me cada vez mais. E a família também me exige cada vez mais. E não é só aqui em Lisboa, eu também tenho Évora. Já lá não vou há não sei quanto tempo, tenho que lá ir. E parece que não. Às vezes as pessoas esquecem-se que nós, para estarmos na obediência, há muito sacrifício a fazer. Para obedecer a Deus, há muito sacrifício a fazer. Irmãos, eu quero vos dizer uma coisa que é muito importante. Este mundo está a normalizar o pecado. É normal. Aquele roubou. É normal. O outro é corrupto e agora é primeiro-ministro. É normal. E ainda votam nele para a segunda vez, se for preciso. Ou a terceira. Aquele agora mandou polícia para as cidades que são governadas pelos oponentes. É normal. Está a deportar pessoas só porque sim. É normal. Matam-se cristãos na Nigéria como quem palita os dentes. É normal. Faz-se um genocídio humano só porque aquela faixazinha bonita é ao pé do mar e faz-se ali uns condomínios privados ou com vista para o mar, ou daqui, muito dinheirinho ali a ganhar. É normal. Vamos saltar para os anos 60, vamos? Eu quero os minérios que estão naqueles países. Então vamos lá, vamos fazer uma guerra aos gajos. Queres a liberdade? Pois agora não estou liberdade. Pumba. 12 anos de guerra. Vamos aos anos 40. Vou mandar matar não sei quem, que é para provocar aqui uma guerra com vários países. Vou invadir a Polónia. E a seguir vou invadir a Áustria. Até porque eles são todos mansos. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Estamos a normalizar o pecado.
Não, o português de bem é um português com dinheiro, penteadinho, católico, até os evangélicos. É pecado. Vamos normalizar o evangélico outra vez. Vamos passar a ser o protestante, vamos passar a ser o proscrito. E não olhem assim para mim, porque eu estou-vos a dizer o que é que vai acontecer. E não pensem que vai melhorar. Não vai nada melhorar, porque a Bíblia não diz isso. Hoje diziam, e se o não sei quantos cair e aquele partido que acontece? Levanta-se outro. Pior. Porque a Bíblia diz que havia uma besta que tinha 10 cabeças e uma delas tem uma morte, fica ferida de morte e morre. E a que se levanta no lugar dela ainda era pior, tinha chifres e tudo, e tinha antenas e não sei o quê. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Porque ele tem que cumprir aquilo para que foi chamado, e nós também. E a palavra vai-se cumprir, quer eu queira, quer não, quer você queira, quer não. Agora, não é para você ficar com medo, não é para você ficar assustado. Porque nós temos Jesus Cristo dentro de nós. Isso agora entrar aqui adentro, a polícia nos prender a todos. Vamos todos juntos. Jantamos na prisão, qual é o problema? Vamos lá e cantamos à meia-noite. Perto da meia-noite eles louvavam e cantavam hinos com gozo no coração. E Deus manda o seu anjo para nos libertar. E se não mandar, a gente vê-se lá em cima com Jesus. Nós temos que viver assim. Então não vou fazer planos para o futuro. Faz planos para o futuro na mesma. Sonha na mesma, com a igreja cheia, com os teus filhos reunidos a servir a Deus, com os teus netinhos a correr ao pé de ti, com o teu emprego a ser-te dado como negócio teu. Qual é o mal? Não vejo mal nenhum. Eu trabalho numa loja. Um dia a loja vai ser tua. Qual é o mal? Eu não vejo qual é o mal. Sonha! E Deus dá. Agora, aquele que não sonha porque tem medo do futuro, Deus não dá nada. Não pode dar. Os olhos estão fechados. O coração está fechado. Vocês estão a compreender? O que é que isto tem a ver com a obediência? Tem a ver com a obediência a Deus. Não é aos homens, é a Deus. Claro que há momentos que eu vou pedir, confio em Deus, confio em mim, e o fruto logo se vê. Mas, acima de tudo, confiar em Deus e obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Mal de mim no dia em que eu tomar uma decisão que não esteja em linha com a palavra de Deus. Tudo para, tudo trava, tudo vai por água abaixo. Por isso é que é uma linha muito ténue. Vocês estão-me a compreender? Eu posso abrir mais ainda o jogo convosco. Nós, os líderes, vocês, os servos de Deus, nós estamos todos os dias no crivo da palavra de Deus. Mas esse crivo tem 2 dentes. Mas não é bidente. É como o garfo, mas só tem 2 dentes. Um é o dente de Deus e o outro é o dente do diabo. E estão os 2 ao mesmo tempo. Porquê? Porque Deus vai te dizer, obedece-me. E o outro vai dizer, aqui é mais fácil. Segue este atalho. E qual é o atalho? O atalho é, por exemplo, a loucura. Quando começamos a falar em coisas que parecem coisas de Deus, mas são loucura. Porque as coisas de Deus são loucura para os homens. Sabe quais são as coisas de Deus que são loucura para os homens? É, por exemplo, o perdão. O perdão é loucura. O amor uns pelos outros. O carinho de uma família de Deus, de uma igreja. Somos todos tão diferentes. Uns têm hálito a alho, outros a cebola. Uns tomam banho todos os dias, outros tomam 3 banhos por dia. Um toma 3 banhos por ano. Mas a gente abraça-se, a gente ama-se. E gostamos uns dos outros e entendemos que somos uma família. E há quem faça semanalmente quase 300 quilómetros para ir a Évora e voltar para estar com aquelas irmãs maravilhosas que Deus nos deu, com um coração tão bom. E um dia haveremos de ir a Torres Vedras e haveremos de ir a Santarém, fazer a mesma coisa, porque é um povo que precisa de amor, precisa de ser ensinado, instruído, orientado, amado. E esse esforço é amor. Esse esforço, porque pronto, há um cansaço, há um desgaste, há uma despesa. É amor.
Vocês compreendem o que eu estou a dizer, não é? Vocês percebem? Isso, mas acima de tudo é a obediência a Deus. Acima de tudo é a obediência a Deus. Então, quando eu estava a dizer que a Bíblia fala de muita gente, vou-vos dar aqui alguns exemplos. A Bíblia fala de Paulo. É de longe aquilo que eu mais gosto da Bíblia. Tem mais defeitos. Diz que nem era bonito. Ele próprio considerava-se aborto de Deus, porque foi rejeitado por um lado e rejeitado pelo outro. Há uma altura que Paulo se sente apátrida. Sabe o que é apátrida? É uma pessoa que não tem pátria. Porque ele era rejeitado pelos judeus e era rejeitado pelos gentios. Porque a palavra que ele falava era tão dura, mexia tanto com os pecados deles, com a vida que eles levavam, que eles não estavam dispostos a largar, que ele sentia-se que ninguém gostava dele. Ele próprio assume-se como o aborto de Deus. Mas, por exemplo, fala um bocadinho de Apolo e até diz que Apolo pregava bem. Apolo foi ensinado por Priscila. Sabia? Priscila foi a mestra de Apolo. Agora eu pergunto, quantas epístolas escreveu Apolo? 0. Silas também foi servo e serviu com o apóstolo Paulo. E também fala um bocadinho dele. E eu pergunto, quantas epístolas escreveu Silas? 0. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Paulo e Silas. Paulo e Barnabé. Barnabé até mais tarde é falado. Sim, senhor, pelos apóstolos que estão em Jerusalém, falam nele como o apóstolo Barnabé. Mas sabe quando eu leio isso, sabe o que é que eu me lembro? Daqueles que começaram como eu, simples, pastores, a rejeitar a corrupção e a maldade. E um dia venderam-se por estarem fartos de caminhar pelo lado mais longe. Percebem o que eu estou a dizer? Cansaram-se. Tanto quando falam nele, os apóstolos de Jerusalém falam nele como o apóstolo Barnabé, não sei se eu estou a interpretar mal, mas eu interpreto aquilo como sendo os de agora, que a gente conheceu como pastores e agora, ou como presbíteros, e agora de repente são apóstolos. Apóstolos do quê? E quem é que lhes disse que o apostolado é o cargo mais alto? E porquê é que o homem tem tendência a desejar aquilo que não lhe pertence? E porquê é que nós caímos sempre na desobediência por causa da porcaria do poder, do dinheiro e da autoridade e dos títulos? E acrescento mulheres e dinheiro, mulheres e fama, porque são as tais áreas que todos caímos se não tivermos cuidado. E quem diz mulheres é homens também, não é porque a homossexualidade não é isso. É porque também há mulheres que são pastoras, há mulheres que são mulheres de Deus e podem cair também pela tentação. E falando na homossexualidade e falando na pedofilia e na gerontofilia, ainda esta semana um pastor muito proeminente americano foi preso por abuso sexual de menores. Foi preso em plena igreja. Ele estava a pregar, a polícia foi buscá-lo ao púlpito. É horrível isto. Ai, pastor, que dias que estamos a viver. Mas não. A profecia de 2020, o pastor Jonas fala nisto. A visão aberta que eu tive de 2020 mostrou-nos isto. Portanto, só está a acontecer o que Deus falou através de nós. Vocês estão-me a compreender. Depois há um ou outro que partem mais cedo, antes que saíssem fora do carril de Deus.
Deus chama-os para o perto dele, para antes que comecem a entrar no pecado. E eu digo-vos, irmãos, às vezes, eu não vou dizer que é fácil dizer não, mas é uma obrigação nossa dizer não a muita coisa. Nós temos que dizer não à tentação. Nós temos que dizer não ao facilitismo. Nós temos que dizer não àqueles que não têm zelo pela obra. Diga mesmo não. Não. Não vai ficar torto. Eu não quero. Eu tenho zelo, eu tenho brio. Não, não vai ficar amarelado. Vamos pintar melhor. Estou a dar exemplos aqui, não é o caso. Não, eu sei que vamos passar outra vez aqui o aspirador porque vai ficar perfeito. Não, está bom. Não, não está bom. Não, eu tenho brio. Eu tenho zelo. Estou a dar um exemplo. Atenção, eu não estou... Vocês estão-me a compreender. Eu, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. No meu trabalho. Há fecheiros que não são fecheiros Excel, que não são feitos por mim. São feitos pelos colegas. Mas quando eu sei que elas terminam, eu vou por trás e eu vou pôr a tabela. Eu vou compor, vou pôr tudo do mesmo tamanho, vou pôr tudo centrado ao meio, vou pôr tudo com a mesma letra, vou pôr as linhas todas, porque elas não têm brilho nenhum nisso. Quer lá saber, está lá a informação, mas eu tenho brilho. Vai bonitinho, e os cabeçalhos vão com uma cor, e vai não sei o quê, porque eu gosto que as coisas tenham apresentação. Vocês compreendem isto? Eu não consigo explicar isto de outra maneira. E isto é uma forma de obediência. Isto, por exemplo, quando eu servi a Deus, tenho aqui uma testemunha, e eu também sou, porque a nossa AIDA, a nossa presbitária, foi durante muito tempo responsável pelas livrarias. E o brio era muito. Uma das coisas que eu sempre vi esta mulher fazer é limpar o pó à livraria todas as quintas-feiras. Dá trabalho, dá imenso. Mas ela fazia isto. E o brio estava ali. E Deus honrava. Vocês estão a dar um exemplo, porque, pronto, não estou a dizer que quem não faça. Não é isso. Eu estou a dizer o testemunho que eu tenho. Vocês estão a perceber? Eu era técnico de som e eu não me ia embora sem os fios arrumados, sem as coisas no sítio, as coisas tapadas, porque é o brio. Este brio tem que ser a nossa forma de dizer a Deus, eu sou obediente. Se eu tenho brio por isto, tenho brio pela sua comunhão com Deus, tenho brio por ler a Bíblia, tenho brio por ser acordado de madrugada para orar e perceber que Deus está a chamar-nos porque precisa de falar connosco. Tenha brio de evangelizar, aproveitar as oportunidades de lhes dar um versículo bíblico. Às vezes não é preciso dizer grandes coisas, às vezes é só dizer um pequeno... Olha, a Bíblia diz isto. E não é preciso dizer, eu sou cristão, como alguns que eu conheço, eu sou cristão, e enquanto estão a perder o tempo todo a glorificarem-se, a oportunidade foi-se embora e a desobediência começa. Lembra-se daquele testemunho daquela senhora que eu contei, que precisava de um exame porque tinha-lhe aparecido um cancro. Eu só lhe dei a mão. Aquela atitude de lhe dar a mão, eu dei-lhe esperança, eu dei-lhe Jesus, do Jesus que está dentro de mim, do Cristo. Mas vocês também o podem fazer. Eu não sou nada. Quem sou eu? Vocês compreendem o que eu estou a dizer? A obediência. Esta obediência, este princípio, este brio, este zelo por fazer cumprir aquilo que o Senhor nos mandou fazer, que o Senhor nos chamou para fazer. Limpe. És o responsável do café, limpa o balcão, limpa tudo. Tem zelo. És o responsável pela intercessão. Ora, cumpre tudo aquilo. És responsável pelos assistentes.
Há um que vem com botas do trabalho e você chama à parte e diz, epá, não, casa de Deus não é assim. Não tens como comprar, a gente levanta, faz aqui uma vaquinha pelos assistentes e compramos-te uns ténis, compramos uns sapatos. Mas essas botas não. Ou como um que a gente teve, que vinha de sandálias e meias. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Pequenos pormenores. Pequenos pormenores. O líder diz para eu pôr as mãos, os cestos, as ofertas assim, mas eu gosto mais de pôr assim. Põe o teu gosto no chão, põe o teu gosto no chão, obedece e o Senhor te honrará. O pastor é um chato do caneco, gosta de tudo centrado, tudo direitinho, as cadeiras todas, honra, porque se tu honrares isso, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. É a obediência. A Bíblia diz que a obediência traz prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Às vezes, olha, e como eu dizia há bocadinho ali ao presbítero Samanel, sabe o que é às vezes a prosperidade? Eu vou-lhe dizer o que é às vezes a prosperidade. Às vezes nós não temos um elogio há anos. E Deus sabe isso, sabia? Então, você anda na linha da obediência e um dia vem uma pessoa ter consigo e faz-lhe um elogio tremendo. Aquilo dá-lhe combustível e energia para você continuar semanas. Foi o que Deus fez com Elias. Só que dele foi um pão cozido nas brasas. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aquilo devia ser uma bola. Não era só pão. Também não diz que ele enfardou o pão de uma vez toda. É que a gente às vezes lê as coisas e pensa, ele comeu o pão todo, filha da mãe, comeu aquilo tudo. Não. Ele comeu um bocado e depois foi comendo naqueles 40 dias. Foi cortando. O pão durou 40 dias, um pão abençoado. Devia ser alentejano. Vocês estão a perceber, não estão? Provavelmente, ele não se queixou. Mas isto mostra, não é, o fruto da obediência. Ele disse, volta e faz aquilo que eu te mandei fazer. Prepara isto, prepara aquilo. E ele foi. E o Senhor o honrou. Sabe que às vezes eu falo por mim também, atenção. Obedecemos a Deus e depois estamos à espera do presente. Parece a minha faísca, coitadinha. Já cá não está. Vai fazer agora 1 ano que já não a tenho. Eu dizia-lhe, senta. E ela já sabia que a seguir ao senta tinha biscoito. E às vezes nós parecemos iguais. Obedece. E a gente obedece e... Vocês estão a perceber? E às vezes Deus olha para nós e pensa assim, meu Deus do céu, tens que crescer mais, pá. E continuamos a obedecer e voltamos a... E Deus olha para nós e diz, continua a obedecer-me. Faz o que eu te mando. Segue, olha o fruto da tua vida, olha para trás, como tu eras e vê como tu és agora. Vê as coisas que tu já fizeste nestes anos. Alguns de nós alguma vez imaginaria andar de gatas e esfregar o chão. Ou andar aí pendurado nem macacos nem no teto. Não. Por isso Deus honra. Por elogios. Abençoa-nos com aumentos salariais. Faz a nossa família juntar-se na igreja para servir a Deus juntos. Às vezes a gente pensa assim, o pastor fala, mas qual será o fruto? Qual será a bênção, a prosperidade que ele está a ter? Olha, vou-lhe ser sincero, neste momento é ter a minha família toda junta aqui. Estão a perceber o que eu estou a dizer, não é? Não há dinheiro que pague isso. Então o que é que eu tenho que fazer? É continuar obediente. E Deus quer juntar mais, quer trazer de volta alguns dos nossos. Então o que é que eu tenho que fazer? Continuar obediente. Se eu deixar o meu caráter continuar a sobrepor-se, o que é que vai acontecer? Eu vou perder a bênção.
Barnabé perdeu a bênção. Se vai ler. A discussão entre ele e Paulo foi de tal ordem que eles zangaram-se e nunca mais se falaram. E porquê? Porque um queria ir para norte e o outro queria ir para sul. Nem um foi para norte, nem o outro foi para sul. Não sei o que aconteceu a Barnabé, um ainda ficou ali mais não sei quanto tempo e depois então apareceu o Espírito com aquele sonho que lhe deu a Paulo a dizer: passa na Macedónia e ajuda-nos. O caráter de Paulo era tão difícil que ele levou muito tempo a perdoar a situação. Enquanto eu não perdoar, eu não ouço a Deus. Dito e feito, certinho, direitinho, como dizia o outro. Enquanto eu não conseguir ultrapassar, eu não consigo ouvir a voz de Deus, irmãos. E enquanto eu não conseguir ultrapassar... E eu vou lhe dizer outra coisa ainda mais grave, mais dura. Enquanto não venceres o teu calcanhar daqueles, vais vivê-lo até ao fim da tua vida, até ele te quebrar. Porquê que eu estou a dizer isto? Qual foi a coisa mais difícil que o apóstolo Paulo passou? Quem é que sabe? Não foi os naufrágios. Ele descreve-os em 2 Coríntios. Não foi os naufrágios. Nem os apedrejamentos, nem a fome, nem a doença, nem a perseguição, nem a morte, por 2 vezes. Não. Foi quando ele foi preso. Um homem que adorava andar a servir a Deus na rua, ir às multidões, ir às cidades, evangelizar, fazer o que nós hoje não gostamos de fazer, ser confinado a uma prisão domiciliária e ter um centurião sentado no pescoço dele, foi a pior coisa que lhe podiam fazer. Agora, o que é que ele fez? Confinou-se. Não há nada a fazer. Olha, vejo o Gocha à tarde. De manhã vejo a outra que grita, que não sei o quê, que sempre me acorda. À noite vejo as 3 novelas mexicanas que passam na televisão. Não. O que é que ele fez? Começou a chamar pessoas à casa dele que pudessem escrever as cartas. Nenhuma foi escrita pela mão dele, foram todas ditadas. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Vai entregar esta carta à Igreja de Roma. Vai entregar esta carta à Igreja de Corinto. Esta é para a Igreja de Éfeso. Estás a ouvir? Vai. Olha quem é que vem aí? Vem Timóteo. Dentro de 3 semanas chega. Timóteo, conta-me as novidades da Igreja de Éfeso. E da Galácia. O quê? Estão a virar as costas à graça? Escreve aí. Quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou? Vós que vistes a graça e a cruz de Cristo diante dos vossos olhos. Eu não posso lá ir. Mas eu vou escrever esta carta e tu vais lá entregar e vais pregar àquela malta. E dizes que estás ali em meu nome. E vocês dizem assim, mas porquê que Deus permitiu a prisão do apóstolo Paulo? Porque se não houvesse a prisão do apóstolo Paulo, não havia Novo Testamento, só havia os 4 Evangelhos. E através das cartas de Paulo, Tiago, irmão de Jesus, pensou, eu também posso escrever uma. Olha a boa ideia. João, que entretanto foi para o exílio na ilha de Patmos, uma ilha onde há mais caranguejos do que erva, e gaivotas. 1686 gaivotas, 14.000 caranguejos e 2 fulanos, que era João e o centurião. O que é o almoço? Cangarejo. E o jantar? Caranguejo. Pequeno almoço. Vais comer leite? Não, cangarejo, estava a brincar. E o que é que ele faz? Escreve 3 epístolas maravilhosas, depois do Evangelho. E o Apocalipse.
desterrado, esquecido dos homens, mas nunca esquecido por Deus. Foi fiel e obediente até ao fim. Vocês estão a compreender? O mais duro de todos, aquele que provavelmente deveria de saber escrever mal. Palavras duras, aspecto rude, pescador. Sabe como é que... Vocês já foram ao mercado, não é? Já foram à Ribeira, ao mercado da Ribeira alguma vez? E ao mercado da vossa terra já lá foram? As vendedoras de peixe são todas muito educadinhas, não são? Oh, freguês, venha cá ver este peixinho lindo. Estou a imaginar elas lá no bilhão, sempre a vender a meia da badalona. Mas sabe uma coisa? Pedro devia de ser assim. No entanto, foi este que fez aquele discurso espetacular, simples, direto, que falou de Cristo morto na cruz, ressurreto, e naquele dia congregaram-se quase 3.000 almas. Eu não sei falar, pastor. Eu tenho vergonha de falar. Dá a Bíblia. Dá a Bíblia. Eu digo-vos, não há nada melhor do que a Bíblia. Eu falei o versículo, o pastor disse para eu falar o versículo bíblico que fez controvérsia. Glória a Deus. A palavra é suposto fazer controvérsia na minha vida e na sua. É suposto eu ficar a olhar para o versículo e pensar, será que isto é para mim? Ou isto é para aquele que não veio hoje? Não, é para mim. Quem é que me está a entender? Então a Bíblia fala de muita gente, mas não fala muito daqueles que não foram obedientes. Mas fala de Priscila, fala do marido, Áquila. Áquila é nome romano, que significa águia. Já imaginou? Um romano convertido ao Evangelho? Porque Priscila não era romana. E depois no capítulo 16 de Romanos, temos aqui uma lista de gente maravilhosa que o apóstolo Paulo fala. Romanos 16, ele depois começa a dizer: recomendo-vos, pois, logo no versículo 1, febre. Algum mais distraído diz assim, então, mas ele está-me a dizer para eu ter febre? Não, o nome da irmã é que é febre. Que é limpo por um filho. Olha aqui, que serve na igreja que está em Sencreia. Alguma vez você ouviu falar da igreja de Sencreia? Aí é que está. Aqui é que está o grande... É isto que eu quero que você entenda. Este segredo maravilhoso. Não há muitas menções de Sencreia, mas Febe está aqui mencionada. Daquela gente toda, que aquela igreja devia ter, o Senhor decidiu, através do apóstolo Paulo, honrar Febe. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Viu? Ele pôs primeiro a mulher. Para aqueles que dizem que as mulheres não podem ser pastoras nem pregadoras, o apóstolo Paulo pôs primeiro a mulher. Os quais, versículo 4, pela minha vida expuseram a sua cabeça, quer dizer que eles estiveram à morte. Já pensaram? Até que ponto nós estaríamos dispostos a pôr-nos à distância do cepo por Jesus Cristo? Já não digo por mim, porque o apóstolo Paulo diz mesmo que foi pelo Evangelho e pela vida dele. Olha que isto é muito forte. Atenção que eu não me estou a queixar, hein? Eu não tenho razão de queixar de nenhum de vocês. Não tenho mesmo. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha, e nós também te agradecemos. Porque por causa disso,
Hoje temos a Epístola dos Romanos. Saudei também a igreja que está na sua casa. Priscila e Áquila tinham um grupo familiar. E devia de ser tão grande que já era igreja. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Veja só, faz lembrar a nós. Eu, no outro dia, falava com o pastor Leonídio e ele perguntava-me assim: tens muita gente aqui da Maia? E eu, ninguém. Eu tenho uma irmã. E ele, tens uma irmã só aqui da Maia? Porquê que vieste para aqui? Porque é o centro. Eu tenho pessoas de Mafra, tenho pessoas de Sintra, tenho pessoas da Amadora, tenho pessoas de Lisboa, tenho pessoas de Cascais, tenho pessoas de Odivelas, tenho pessoas de Loures. É o centro. E ele ficou assim a olhar para mim. Impressionante. Cada um de vocês são as primícias de um trabalho na vossa zona. Que é o que está aqui. Meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Versículo 6. Saudai a Maria. Um nome normal. É estranho, não é? Eu sei. Que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrónico. Já voltou. E a Júnia. Meus parentes e meus companheiros na prisão. O fulano estava preso e ganhou pessoas para Jesus na prisão. Quer dizer que não ficou lá, Deus abandonou-me. Não. Ele foi parar à prisão e pensou, o que é que eu posso fazer aqui para fazer a diferença? Tal e qual. Faz-me lembrar, sabe o quê? José. Quando ele foi preso, depois de ser escravo na casa de Potifar, o fulano varria a prisão, ajudava o carcereiro, dava de comer às maltas, separava as brigas, orientava as coisas, começou a distribuir tarefas. Quando eles deram conta, ele é que mandava naquilo. Porquê? Porque o Senhor dá honra àqueles que se predispõem a obedecer. E dava bom testemunho. Tanto que havia de certeza, na Bíblia não diz, mas sou eu que estou a dizer, que havia malta que havia de pensar, mas este está preso porquê? Eu não o vejo a roubar, eu não o vejo a espetar facas aí na malta. Vocês estão a perceber? Ele não grita, ele ora 3 vezes ou 4 ao Deus dele. Saudai a Andrónico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Quer dizer que morreram primeiro que Paulo. Provavelmente foram mortos. Já viram? Saudai a Ampliato. E vocês dizem, então se eles morreram, porquê que Paulo os põe aqui? É uma questão de honra. E a Bíblia diz que o Senhor dá honra àquele que honra. E a honra a seu Senhor. E nós devemos toda a honra e glória ao nosso Senhor e Salvador. Mas honre também o seu irmão. Honre também a sua igreja. Honre o seu pastor. Não é preciso andar com serviços para mim, que não é por isso. Eu só preciso que você me ame e que respeite e que queira servir a Deus comigo, mais nada. Vocês estão a compreender, não é? Saudai, Ampliato, nome lindo, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaquis, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo e Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Olha para mim. Meu parente, já é a segunda ou terceira vez que ele diz os meus parentes. Está a ver como é bom ter a família a servir a Deus connosco? Eles são complicados, a família é complicada. E então, também não merecem Jesus, não? Deves pensar que não és complicado tu também, não? És lindo, lindo, lindo. Oh, Jesus Cristo. 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, que deram origem àqueles comprimidos das senhoras. Os
quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor, a Rufo, eleito no Senhor, a sua mãe, e minha. Saudai a Assíncrito, Flegonte, a Hermas, a Pátrobas. Bem, a malta tinha cá uma imaginação para estes nomes. Jesus. É quase tudo grego, e a Ásia Menor também tem aqui umas misturinhas, não é? Hermes, aos irmãos que estão com eles, saudai a Filólogo, e a Júlia, a Nereu, a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Beijinho. As igrejas de Cristo vos saúdam. Então é assim. Eu pergunto, onde é que está o Silas, onde é que está o Barnabé, onde é que está os outros? Há uma altura em que Paulo, mais velho, não se esqueça que ele esteve 20 anos em prisão domiciliária. Ok? E a carreira dele foram 28 anos. 28 anos. O Rui está a fazer as contas. 2/3 da sua carreira foram em prisão. Fez mais do que você e eu, sem nunca termos provado a prisão. Porque em 28 anos, ele conseguiu evangelizar o mundo conhecido todo. Há uma sinagoga fundada por Paulo em Évora. O fulano esteve cá em Portugal. Esteve em Espanha. Porque ele estava preso fisicamente, mas por dentro, em obediência a Deus, ele estava livre. Por isso Jesus disse, se creres em mim, verdadeiramente sereis livres. Mas eu já não ando bem, já não vejo bem, a memória passa-me. Pois, mas verdadeiramente seremos livres se obedecermos a Deus. É isto que eu quero que vocês entendam. Mas eu ando cansado, dorme uma noite boa, toma 2 aspirinas e obedece a Deus. Olha aí, versículo 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, quer dizer, eu tenho muito prazer, pois, em vós. E quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Isto é tão forte. Você compreendeu isto? Ele está aqui a dizer que a nossa obediência é conhecida de todos. Então os irmãos aqui das outras igrejas sabem. O que é que diz a Bíblia em Hebreus 11? E em 12, 1. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o céu inteiro está a olhar para mim e para si. O céu inteiro está a ver quando você diz não. O céu inteiro está a ver quando você se esforça para fugir da aparência do mal. O céu inteiro dá glórias a Deus, que é o que diz a Bíblia na segunda oração de Efésios, para que se deem glórias a Deus por mim. E também nas orações de Colossenses diz a mesma coisa. Quando você e eu vencemos a tentação, quando você e eu vencemos tudo aquilo que poderia nos roubar a presença de Deus e nos mantemos obedientes a Deus, o céu dá glórias a Deus. Porque, mas o céu não está a olhar para mim. Pois não, eu estou a falar dos anjos, não estou a falar daqueles que já estão no descanso. Mal deles se eles viessem a saber tudo o que se passa aqui. Eram pedidos a todo minuto, deixa-me lá ir abastecer coisa no meu marido, no meu filho. Não, tu não podes lá ir bater. Não é bater, é só falar com ele.
Vamos voltar ao 19, vamos. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. É ela conhecida de todos. Compraz-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Olha aqui, o apóstolo Paulo está a dizer, estou muito feliz com a vossa obediência, mas ele não é muito efusivo, ele não precisa de abracinhos, ai, a vossa obediência, e oferecer viagens a todos, para dar a prova que eu estou muito agradado, vou oferecer um carro a cada um de vocês, quem me dera a mim. Para mostrar que estou feliz com a vossa obediência. Porque ele diz que está feliz, mas depois diz assim, porque a palavra de Deus diz, para eu nunca deixar de estar de vigia. Vigiai. Então ele logo a seguir diz, ainda no 19, mas depois diz assim, e quero que sejais, portanto, como quem diz, não fiques aí a babar porque eu estou feliz. Não fiques a babar porque te estou a elogiar. Porque às vezes as pessoas precisam do elogio. Eu também preciso. Eu também preciso que me digam que eu sou um bom pastor. E Deus diz-me, pela sua palavra. E quando eu não sou bom, Ele corrige-me. E quando eu não sou correto, Ele põe-me em ordem. Não tenham a mais pequena dúvida disso. Mas, mais do que o elogio, eu prefiro isto que é, e quero que sejais sábios. Com quem diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não tenhas a mania que sabes disto tudo. Mas simplices no mal, como quem diz, Ok? 20, agora vamos ao 20. 20. Vamos ao 20. Olha o 20. Porque há um fruto da nossa obediência. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Porquê dos nossos pés? Eu disse há bocadinho a resposta. O que é que Satanás não conseguiu fazer a Jesus na tentação? Que ele desobedecesse. Então, se nós formos obedientes, formos sábios e simples com as coisas do mal, como quem diz, não andes pelo caminho do mal, ignora o mal, como a minha avó dizia, deixa-os ir indo. Às vezes dá vontade de primeiro os esganar e depois então deixá-los ir. Mas eles se forem esganados, eles depois já não vão. É deixá-los ir. E depois diz, e o Deus de paz, portanto, Ele é de paz. E parece um paradoxo. E é um paradoxo, mais um paradoxo de Deus, porque é um Deus de paz, esmagará, destruirá, desfará. Em breve, Satanás, debaixo dos vossos pés, por causa da vossa obediência, da vossa simplicidade e da vossa capacidade de fugir do mal. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e amém. Isto é melhor do que sapateira. É verdade. E depois o Paulo continua com os seus agradecimentos. Agradece a Timóteo, a Lúcio, a Jasson, a Sosípatro. Olha que nome bonito. Quem é que vai ter filhos agora? Sosípatro. Tércio, que esta carta escrevi, vos saúde no Senhor. Quem é que não sabia que tinha sido Tércio a escrever esta epístola? Mas ditada por Paulo. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro. O Tércio estava na casa do Gaio, que ficava no alto dos Gaios, onde eu morava. E de toda a igreja, saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Olha que bom. Devia ter 3 irmãos. Ele era o quarto.
Quarto, tens um quarto para mim? Eu parece que estou a brincar, mas é para vocês perceberem. O meu nome e o seu não vai estar neste livro, mas está no livro da vida. Por causa da nossa obediência. Obediência a Jesus, obediência à palavra e obediência de coração. Então, vocês é que me pediram para eu falar da obediência, portanto. Se de alguma maneira eu falhei no vosso objetivo, desculpem, mas era só para encher o vosso coração um bocadinho sobre isto, não é? E encher o meu também. Por isso vamos continuar a ser obedientes, vamos continuar no caminho do Senhor. É duro, é. Tem pedras muitas. Mas é por isso que o Senhor nos tem equipado. O Senhor nos tem equipado com a sua palavra, com a salvação, com a fé, com a verdade, com a justiça. Estou a descrever a armadura de Deus que está em Efésios 6, não é? Com a espada do Espírito. Então, e só assim a gente vai conseguindo levar aquilo que Deus tem para nós a bom porto. Lembre-se, não te estribes no teu próprio entendimento. Ser simples, busca a sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios, ata a sabedoria, a palavra, ao teu coração. Penduras ao teu pescoço. Podemos andar curvados pelo peso da verdade. Mas só há um a quem nós nos curvamos. O dono da verdade. Eu não me curvo a nenhum homem. Eu não me curvo a nenhum governante. Eu não me curvo a nenhuma entidade policial ou judicial. Posso respeitá-los. Mas curvar, obedecer, adorar, só o Senhor Deus. Só Ele é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Só Ele é o Rei da minha vida. E enquanto Ele me der ar para respirar e força, eu vou pregar o Evangelho. E vou fazer a obra do Senhor. E vou ser muito exigente. E vou ser chato como o caneco. E prometo-vos que serei obediente ao Senhor, custe o que custar. Já tive muitas oportunidades, irmãos, de entrar por caminhos que trariam muita prosperidade à igreja. Mas e então, o que é que me vale a mim ter prosperidade na igreja e não ter o Espírito de Deus? Não ter o agrimã de Deus na minha vida e na vossa. Às vezes temos de tomar decisões difíceis. Eu já tenho tomado. Mas depois, de uma maneira ou de outra, Deus mostra que as decisões difíceis que tomamos eram necessárias. De uma maneira ou de outra. Algumas delas são fraturantes. Porquê? Porque por vezes a igreja onde estamos não nos compreende. Outras vezes é a família que não nos vai compreender. Mas e depois? A minha salvação é pessoal e intransmissível. Eu não vou conseguir salvar a minha família. Tem que ser eles a tomar essa decisão. Eu posso e você também. E devemos de orar por eles. Mas a decisão é deles ao fim e ao cabo. Vocês estão a compreender? Não há salvação coletiva. Mas o apóstolo Paulo disse, naquele dia, mais Silas ao carcereiro, salva-te a ti e salvarás a tua casa. Pois pudera, com o testemunho. Uma pessoa que chega à casa todos os dias e está a bom testemunho, perdoa, é uma pessoa de bom caráter, tarde ou cedo aquele coração vai rasgar. Aquele coração, o véu vai rasgar. E a unção de Deus vai entrar naquela vida. Pode levar 10, 12 anos, uma semana, 12 semanas, 12 meses, 25 anos. Mas vai acontecer. Porque Deus não falha.
Às vezes a nossa caminhada demora mais porque não demos as quedas todas que tínhamos para dar ainda. Às vezes ainda não temos cicatrizes suficientes no queixo para poder levantá-lo e dizer: graças te dou, Senhor. Olha, irmãos, eu vou ser muito sincero e vou terminar com isto. Enquanto só dermos a Deus graças pela paz, e você não conseguir dar graças a Deus pelos momentos difíceis, pelas acusações, pelos maus tratos, pela pobreza, pela fome, pela necessidade que você passou, até pelos erros que você cometeu. Os erros que eu cometi, sim, porque foi isso que levou ao fim da sua vida, ao quebrar do seu coração. Há um dia que chegamos ao fundo do poço. Quem é que está aqui que nunca foi ao fundo do poço? De uma maneira ou de outra, todos nós já lá fomos. E não foi para ir buscar água. De uma maneira ou de outra. Todos estamos aqui, já estivemos sentados no sofá, às escuras, em casa, a pensar: porque é que eu ainda cá estou? E é nesse momento que vem a luz, o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés o vosso inimigo. E às vezes o nosso inimigo somos nós. O orgulho, a vaidade, a cegueira espiritual e mental. Eu não tenho tempo. Eu não posso. O que é que os meus amigos vão pensar? Eu quero lá saber o que é que os meus amigos vão pensar. Não são eles que me vão dar a salvação. Nenhum deles me vai dar a salvação. Nenhum deles é o caminho, a verdade e a vida, por mais que eu goste deles. Se eles seguirem um caminho, que sigam, eu não tenho que seguir atrás. Se eles só tirarem a um poço, o mais que eu posso dizer é perguntar: tem água? Então quando vieres para cima, traz. Temos sede. Quem é que me está a entender? Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças estamos pela Tua palavra. Graças estamos pela Tua presença que está aqui, Senhor. Que enche este lugar, enche os nossos corações. Ajuda-nos a transportar esta glória, esta unção para as nossas casas, para continuar a haver paz. Para continuarmos a ver a Tua glória, Senhor, a agir nas nossas vidas. Faz-nos obedientes à Tua voz, à Tua palavra, ao Teu propósito. Não nos deixes, Senhor, perder tempo com coisas inúteis. Faz-nos seguir aquilo que Tu chamaste e o caminho que Tu preparaste para cada um de nós, Senhor, para a Tua eterna glória. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo: amém.